A Era Meiji é um período da história japonesa onde vai ficar muito claro o desenvolvimento nessa nação. Então é entre 1868 e 1912 onde o Japão vai ganhar maior notoriedade no mundo moderno e posteriormente no mundo contemporâneo. Por isso, muitas das características que fazem o Japão hoje ser uma potência estão diretamente associados a esse período histórico da nação. E é sobre isso que eu vou discutir um pouco e trazer algumas nuances, algumas características importantes para analisar esse momento histórico. Olá, eu sou Cícero Riquelme, estudante de História, e esse daqui é o canal História Mundial. A Era Meiji, então, vai ser esse período ali situado entre 1868 e 1912, que para se compreender as principais nuances e a característica primordial é necessário de se analisar o período que o antecede, o período Edo, que vai de 1603 até 1868. Por que eu digo isso? Porque a característica primordial para se entender a Era Meiji é a concentração de poder na figura do imperador, porque inclusive a Era Meiji só recebe o nome de Meiji por conta de seu imperador, que se auto-intitula Meiji. O imperador até 1868 ele não possuía tanta notoriedade, ele não tinha tanto poder, ele estava mais associado a um contexto administrativo. Então durante todo o período Edo, quem vai comandar principalmente o aspecto político e militar vão ser os shoguns, que vão estar associados à família Tokugawa. Então, chamamos que esse período, o período Edo, ele vai ser o período comandado pelo shogunato Tokugawa. E vejam que é muito tempo, né? De 1603 até 1868. Então, é mais de 100 anos, quase 2 séculos, que os Tokugawa vão estar no poder na figura dos shoguns. Então os shoguns eles vão ser um tipo de chefe político-militar que não vão ser tão parecidos com o imperador, porque o imperador ele também vai ter uma questão simbólica. Então, o período Edo vai ser marcado pelo comando dos shoguns e também vai ser um período onde a nação japonesa vai estar dividida em províncias e porções territoriais, onde existirá a presença de senhores de terra ou senhores feudais. Porque quando falamos assim senhores feudais, estamos comparando ao feudalismo que acontecia lá na Idade Média. Inclusive pode-se dizer que esse período aí, o período Edo, vai ser o período do feudalismo japonês. Tá? É claro, com as devidas diferenciações. O feudalismo ele é um fenômeno europeu, mas trazemos algumas características, como existem algumas semelhanças. Pode-se falar assim, é um tipo de feudalismo japonês, já que existe essa divisão territorial no Japão e cada porção de terra, cada porção territorial é comandada por um daimyo, um senhor de terra japonês, que vai estar responsável pelo desenvolvimento da agropecuária e a produção alimentícia. Ou seja, vai ser um período onde existirá um desenvolvimento considerável da agricultura, principalmente relacionado a determinadas técnicas. Ou seja, apesar de ser chamado de feudalismo japonês, não é um período que não possuirá nenhum avanço. Existirá avanços muito importantes para o comércio, para a comercialização e para o desenvolvimento da sociedade japonesa, certo? Só que de certa forma, esse fenômeno vai acontecer de um tanto atrasado no Japão, porque o feudalismo já tinha acontecido na Europa fazia séculos antes, né? O feudalismo vai acontecer ali na Idade Média, entre o século XI e século XII, e o feudalismo japonês vai se estender até o século XIX. Veja só, então existia, consequentemente, um atraso em relação à nação japonesa quando comparada às nações do Ocidente, que iniciaram esse processo mais cedo. Além disso, durante o período Edo existirá uma política isolacionista, uma política protecionista, que vai ser comandada pelos shoguns, comandada por esses chefes políticos militares, porque eles tinham medo de existir uma influência muito grande da cultura europeia, da cultura ocidental em território japonês, e a população ir aos poucos perdendo as características tradicionais. Ou seja, o Japão desde sempre é uma nação bastante tradicionalista. Ela buscou, principalmente durante o período Edo, eles buscaram durante o período Edo manter tradições, culturas e costumes específicos. E tinham medo do que poderia acontecer com a chegada dos europeus, com a chegada do Ocidente em território japonês. Porque eles
viam o que estava acontecendo com as outras nações do Oriente, como por exemplo a Índia, a China, que tinha recentemente passado por uma guerra contra a Inglaterra, como por exemplo a primeira guerra do ópio, né, que a China tinha perdido e os ingleses transformaram de certa forma a China em um tipo de colônia. Então os japoneses perceberam isso e fecharam quase que completamente a nação para qualquer troca mercadológica entre eles e o Ocidente. Existiam algumas trocas entre os japoneses e os holandeses, mas eram trocas muito raras, né? Alguns navios às vezes aportavam próximo do Porto de Edo, né, atual Tóquio, mas isso era muito raro. Entretanto, em 8 de julho de 1853, uma comitiva da Marinha Norte-Americana, comandada por um almirante, né, o Matthew Perry, aporta no litoral japonês e ameaça atacar o porto de Uraga se os japoneses não abrirem os portos para comercializar com o Ocidente. Por que os norte-americanos queriam isso? Porque existia um interesse, né, no desenvolvimento da indústria no Japão, existia um interesse na agropecuária japonesa, no que eles produziam, né, nas iguarias orientais. Então, era interessante para os norte-americanos e as demais nações do Ocidente realizar essa comercialização e desenvolver essa indústria ali na região das ilhas, na região do Japão. Acaba que não existe outra saída senão os japoneses, os shoguns, os chefes políticos abrirem as portas, abrirem o porto para as nações ocidentais, pois o exército japonês era um tanto despreparado quando comparado às outras nações, as nações ocidentais. Enquanto que os norte-americanos e os ingleses já utilizavam armas de fogo considerável, ainda existiam setores do exército japonês que lutavam corpo a corpo, com katanas, com armas brancas, né? Então seria bem complicado, no caso de um conflito, os japoneses vencerem. E eles já tinham visto o contexto de outros países, seus países vizinhos, como a China na Guerra do Ópio, onde a Inglaterra tinha trucidado os chineses. Então isso fez com que os japoneses abrissem os portos para a chegada dos norte-americanos e, consequentemente, para as demais nações ocidentais. Isso trouxe um desenvolvimento considerável da tecnologia japonesa, o desenvolvimento da indústria no território japonês, e isso, consequentemente, trouxe transformações sociais profundas que desaguaram em 1868 no processo de restauração Meiji. Mas como isso aconteceu? O desenvolvimento da indústria fez com que os daimyo, ou seja, os senhores feudais, perdessem um tanto de influência, porque como a indústria têxtil, a indústria de carvão estava ganhando cada vez mais amplitude, ganhando cada vez mais notoriedade, a comercialização de produtos do setor primário, do setor agropecuário, tinha perdido cada vez mais força. Não se comprava tanto mais produtos do comércio agropecuário, né? Produtos agropecuários. Comercializava-se muito mais produtos industrializados, além de existir uma abertura muito ampla dos shoguns para o Ocidente. E isso era muito claro. Acabava que os mais tradicionalistas, como era o caso desses senhores de terra, que eles não gostavam tanto dessa ideia, dessa abertura um tanto ampla demais para os interesses ocidentais. Isso fez com que eles se indignassem e aumentasse cada vez mais a instabilidade e a insatisfação com a administração da família Tokugawa, a administração dos shoguns. Essa insatisfação por parte dos daimyo fez com que uma nova figura ganhasse muita força, que é a figura do novo imperador. Após a morte do velho imperador, assume ao poder Matsuhito Tenno, um novo imperador que começa a ganhar muito apoio dos senhores feudais para concentrar mais poder. Então esses senhores feudais têm interesse que o imperador dê um fim no shogunato dos Tokugawa. E é isso que o imperador começa a fazer. Com o apoio, ele começa a concentrar mais poder, centralizar cada vez mais poder e lutar contra os grupos que apoiam ainda a manutenção do shogunato Tokugawa. Em 1868, inicia-se um conflito entre os grupos. O grupo que apoia
a manutenção do shogunato e o grupo que apoia a concentração de poder na figura do imperador. Essa guerra, ou esse conflito, vai ficar conhecido como a Batalha de Boshin ou Guerra de Boshin. E acaba que o imperador vai conseguir derrotar os shoguns, a família Tokugawa, e extinguir de uma vez qualquer possibilidade de ascensão de poder novamente dessa família. Dessa forma, em 1869 chega ao fim a Guerra Civil no Japão, a Guerra Boshin. O shogunato é totalmente exterminado e Mutsuhito Tenno é o novo imperador do Japão. Então, ele vai começar a empregar diversas medidas, diversas transformações interessantes. Vai recuar um pouco em relação à abertura dos portos, mas ainda vai manter as relações com o Ocidente, porque para ele era interessante algumas tecnologias. Era visível algumas tecnologias que os ocidentais estavam produzindo e que não haviam ainda sido pensadas pelos japoneses, então para eles era interessante essa relação mercadológica, essa relação comercial entre eles e as nações do Ocidente, porque isso ajudaria, consequentemente, no interesse expansionista, no interesse imperialista dessa nação. Então, nos anos subsequentes, o Japão ele vai se consolidar como uma grande potência do Oriente, né? Investindo principalmente, gradualmente, na consolidação da indústria de base e da indústria têxtil. Existirá também uma expansão do setor tecnológico e científico e também associado, como era de interesse do Império Japonês, um avanço expansionista, existe consequentemente um investimento também na indústria bélica, né? Na indústria de canhões, rifles e marítima, que vai se desenvolver muito, cada vez mais ali na segunda metade do século XIX. Além disso, vai ser efetivado durante a era Meiji a obrigatoriedade do ensino primário. Nesse período, ali em meados de 1885, vão surgir as primeiras universidades no Japão e no campo econômico, o Banco Nacional vai ser criado e uma moeda, a moeda iene, também vai ser a moeda considerada a moeda oficial da nação japonesa. Apesar de todas essas transformações, existia ainda uma subjugação em relação ao Japão e às nações do Ocidente, e é por isso que durante essa era o imperador, o Mutsuhito Tenno, ele vai buscar uma certa igualdade, né? Uma certa igualdade diplomática entre eles e o Ocidente, principalmente atrelada a esse desenvolvimento. Como o Ocidente foi percebendo que a nação japonesa foi cada vez mais crescendo, se tornando cada vez mais poderosa em relação ao seu aspecto capitalista, vai buscando chegar a determinados acordos ou retirar determinadas medidas que vinham a subjugar o Japão em relação às demais potências. Existe também essa busca por uma igualdade diplomática, uma igualdade em relação à consideração do desenvolvimento do Japão em comparação com o restante do globo. E é durante a era Meiji também que o Japão ele vai participar de determinados conflitos mundiais que vão estar diretamente associados aos seus interesses de expansão. Como o Japão ele havia já se consolidado como a maior potência oriental, para o imperador era interessante também um processo de expansão para que o Japão transcendesse o limite das ilhas. Por isso que era interessante para o chefe de Estado, os chefes políticos, o imperador, expandir ainda mais a zona de influência, dominar outros territórios para que pudesse, assim, explorar as matérias-primas de outras regiões, como, por exemplo, o território da Manchúria, que vai ser disputado entre japoneses e chineses na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Vai acontecer ali em meados de 1894 a 1895. O Japão vai sair vitorioso, a China derrotada, e o desenvolvimento da indústria também vai acontecer nessa região. O Japão vai se consolidar como essa potência oriental implacável. Inclusive, anos após, ele vai se participar de um novo conflito regional, agora contra uma potência do Ocidente, o Império Russo. Vai ser ali a Guerra Russo-Japonesa entre 1904. Veja que são guerras e conflitos muito próximos um do outro e que vão estar diretamente associados a esse interesse expansionista do Japão. No caso, a Guerra Russo-Japonesa vai estar relacionada às consequências da Guerra Sino-Japonesa.
já que era de interesse da Rússia, não era interessante para a Rússia que o Japão ganhasse tanta notoriedade, porque isso poderia atrapalhar as relações da Rússia ali, as relações mercadológicas da Rússia ali naquela região, mas acaba por ser derrotada. Inclusive, essa derrota na guerra russo-japonesa vai fazer com que a Rússia entre em uma crise profunda que vai desaguar na Revolução Russa de 1917. A Era Meiji chega ao fim apenas em 1912, com a morte de Mutsuhito Tenno, do imperador. É uma era que vai durar todo o mandato desse imperador, se é que se pode falar assim, né? Todo o reinado desse imperador, o imperador Mutsuhito, mas existirá consideravelmente influência dessa era nos anos subsequentes, porque o Japão imperialista, que vai ficar ali de 1912 até meados de 1945, vai ser influenciado pelo desenvolvimento econômico, social e bélico do Japão da Era Meiji. Posteriormente, o Japão vai ser o autor de diversos massacres, como por exemplo o massacre de Nanquim, que vai acontecer em 1937, o início da Segunda Guerra vai acontecer em 1939, e o Japão ele vai ser o responsável, apoiado nessa ideia de expansão e de imperialismo, vai ser responsável por terríveis massacres e pela destruição sistemática, inclusive aniquilação sistemática de determinados povos chineses. Os chineses e os coreanos vão sofrer bastante na mão dos japoneses. E essa expansão japonesa, esse desenvolvimento do imperialismo japonês vai ser fruto, consequentemente, de todas as transformações ocorridas na Era Meiji. Além disso, a Era Meiji também vai ser responsável pelo que o Japão se tornou hoje. O Japão contemporâneo que hoje nós compreendemos como uma grande potência mundial, que desenvolve consideravelmente a sua ciência, a sua tecnologia. Todas essas nuances do Japão atual também estão diretamente associados ao contexto histórico que antecede. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, o seu gostei, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber mais conteúdos como esse. Eu acredito que tenha sido uma agregação de conhecimento considerável para você. As fontes bibliográficas estão na descrição, se você quiser entender um pouco mais das características desse período, chegar às suas próprias conclusões. É isso. Até mais, até a próxima.